Bom, pessoal, aqui é o professor Gilmar, professor de matemática. A gente vai iniciar aqui a segunda aula, aula de número 2, com resolução de questões de problemas da banca OCP, que é a banca que vai realizar o concurso da cidade de São Luís, CME de São Luís. Então, gente, questão 1, uma questão de porcentagem. Fala o seguinte, o preço de uma TV sofre um acréscimo, né? Então você já está sabendo que o valor que vai aumentar de 15%. Quando ela é parcelada em 5 vezes. Então, quando for parcelada em 5 vezes, após o parcelamento de 5 vezes, é que vai ter o aumento de 15%. Qual é o valor de cada prestação, sabendo que o preço inicial à vista, né, é 1.800. E, galerinha, se o preço à vista é 1.800, após o acréscimo, o valor vai ser 1.800 mais o acréscimo. Então, o valor futuro seria o quê, gente? 1.800 somado com um acréscimo. Mas quem é esse acréscimo? É 15% de 1.800, certo? Está calculando aqui quanto é que vai ser, né? A gente pode cancelar esse zero aqui, né? Então, vai ser 1.800 mais 15 vezes 18, que dá 270. Então, o valor final aqui vai ser 2.070. Gente, esse valor aqui, 2.070, vai ser o valor final. Só que esse valor aí vai ser dividido em 5 parcelas. Sabe que ele quer saber o valor de cada uma dessas parcelas, dessas prestações. Então, basta eu pegar o 2.070 aqui e dividir por 5, que você vai encontrar 414. Esse aqui é o valor de cada uma das 5 parcelas. A alternativa correta é a letra B. A questão 2 fala assim: Lucas possui 12 anos e seu pai 51. Daqui a quantos anos, ou seja, daqui a X anos, a idade do pai será o quadruplo da idade do Lucas, a idade do filho. Então, se o pai hoje tem 51 anos, daqui a X anos ele terá 51 mais X. E se a idade do Lucas hoje é 12 anos, daqui a X anos ele terá 12 mais X. Ele quer saber quando essa idade aqui vai ser 4 vezes, ou seja, essa idade aqui multiplicada por 4, a idade do filho. Então, você fazendo direitinho aqui, você vai ter, ó, 51 mais x é igual. Eu vou fazer aqui, ó, o chamado chuveirinho, né? 4 vezes 12, 48. 4 vezes x, 4x. Então, eu vou passar o 51 para o outro lado, né? E o 4x para cá, para o meu lado. Vai ficar assim, ó, x menos 4x é igual a 48 menos 51. Então, 1x menos 4x dá menos 3x é igual a menos 3. Multiplico tudo por menos 1, né? Para ficar positivo. Vai ficar 3x igual a 3. Logo, x é igual a 3 sobre 3, que dá igual a 1. Você encontrou 1 aí, você vai na alternativa correta. Questão 3. Dos funcionários de um determinado setor, de uma empresa, um meio, ou seja, a metade, irão votar no candidato A para a coordenação. E 2/5 irão votar no candidato B. Sabendo disso, qual é a fração de funcionário que não irá votar em nenhum desses dois candidatos? Ou seja, eu tenho aqui um meio que é igual a 0,5. Eu tenho aqui 2/5. Se você dividir 2 para quinto, você vai encontrar 0,4.
Então, se você somar aqui, ó, você vai ter 0,9. Para um todo, né? Faltou quanto? O que faltar é que não voltou. Então, se eu tiver 1 menos 0,9, eu encontro 0,1. É essa a nossa resposta, né? 0,1. Aí esse 0,1 vai estar em qual alternativa? Eu tenho aqui, ó, 1/10. Se você dividir 1 para 10, dá exatamente 0,1. 1/10. Tranquilos? Essa questão aqui tem outra maneira. Na aula ao vivo que eu fiz para a galera aí, eu mostrei outras maneiras de fazer essa questão aqui. Mas está de boa. Questão de número 3. Aliás, isso daqui foi a 3, né? Questão número 4. Analisa as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Se a união B é vazio, ou seja, não existe elemento que pertence a A e a B ao mesmo tempo. É vazio. Se o A tem 6 elementos e B tem 5 elementos, então, para quaisquer conjunto A e B, a união tem 11 elementos. Gente, a gente só consegue somar, só é possível a união ser exatamente a soma de elementos de A mais a soma de elementos de B quando isso aqui acontece. É a única possibilidade. Se a interseção for vazia, ou seja, não existem elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, então, quando eu pego aqui essa quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B, dá exatamente a união de A com B, que no caso aí é 11. Então, esse primeiro item é verdadeiro. Você pode pegar para quaisquer conjuntos, quaisquer que sejam os conjuntos. Se você pegar e botar 6 elementos em A, 5 elementos em B, sendo que não coincida, o elemento de A não pode estar em B, e o elemento de B não pode estar em A, então, quando você junta esses dois conjuntos para une esses dois conjuntos, ele vai ter exatamente a quantidade de elementos somados dos dois conjuntos, que no caso aí é 11, porque é 6 mais 5. O item 2, se A tem 3 elementos e B tem 2 elementos, então, gente, é porque é o seguinte, ó, a pessoa confunde, porque existe possibilidade que isso aqui aconteça? Existe. Existe. Mas a questão, quando a questão bota assim, gente, ele quer dizer que é para quaisquer que sejam A e B, para quaisquer que sejam os conjuntos. Ah, professor, mas se eu pegar o conjunto A, sei lá, botar aqui 1, 2, 3, e o conjunto B ser 2 e 3, professor, o A interseção B vai ser exatamente 2 e 3, correto? Correto. É exatamente 2 e 3. Porém, gente, existe determinados conjuntos A com 3 elementos e existe determinados conjunto B com 2 elementos que isso não é verdade. Por exemplo, eu poderia ter colocado o conjunto B aqui, eu poderia ter colocado o conjunto B, sei lá, 4 e 5. Ó, isso aqui já não bate, entendeu? Diferente do item 1. O item 1 é para quaisquer que sejam. Os conjuntos A e B, o A com 6 elementos e o B com 5 elementos, essa união aí sempre vai dar 11. Já o item 2, não. Quando ele diz assim, se A tem 3 elementos, ou seja, para qualquer conjunto A com 3 elementos, para qualquer conjunto B com 2 elementos, isso aqui é válido? Não. Viu? Por isso que é falso esse item 2 aqui. O item 3, se A tem 4 elementos e B tem 3 elementos, então A interseção B tem 7 elementos. Só faltou, isso aqui está falso também, né? Por quê? Só faltou isso aqui, ó. Ele dizer que a interseção de A com B é vazio. Porque se não for, se ele não disser isso, torna item falso. Então, a alternativa correta é a letra D. Apenas o item 1 é verdade.
Questão 5. Obter fechado no 0 até o 11, ou seja, quer dizer que o 0 entra nessa contagem aqui e o 11 também. Ou seja, esses elementos aqui, ó, esses elementos bem aqui, é exatamente de zero até o 11. Vou botar todos aqui: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse segundo elemento aqui, ó, repare que o 2 não entra. E o 15 não entra. Então, é do 3, vou botar aqui, ó, do 3 até o do 3 ao 14. Vou botar aqui. Do 3, 4, 5, até o 14. Então, a interseção vai ser o quê? Que está nos dois, ó. Esse aqui está nos dois, ó. 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Daqui para frente, tudo está no 2, nos dois conjuntos. Então, vai ser o quê, gente? A representação pode ser o quê? Pode ser fechado no 3 até o 11, também fechado. Você repara que essa representação aqui não tem nas alternativas. Não tem. Mas poderia ser o que também? Aberto no 3. Opa. Aberto no 3 não, né? Que o 3 entra. Aberto no 2 até, sei lá, o 11 fechado. Como temos aí? Temos. Temos a alternativa aqui, ó. Mas além disso, poderia ser assim também, ó. Aberto no 2 até fechado, até aberto no 12. Poderia ser também, que não tem alternativa aí. Mas tá de boa. Questão 6. Num grupo de 30 pessoas, 16 gostam de assistir novelas, tem 30 pessoas, 16 gostam de assistir novelas, 20 gostam de futebol. O número de pessoas desse grupo que gosta de assistir novela e futebol é de... Gente, que é conjuntos. Eu tenho exatamente dois conjuntos aí. Quais são os conjuntos, professor? Eu tenho o conjunto das pessoas que gostam de assistir novelas. Eu tenho o grupo de pessoas que gostam de assistir futebol. Ele quer saber, gente, aquelas pessoas que gostam dos dois. Ou seja, ele quer saber as pessoas daqui, ó, chamar de X. Se eu quiser saber só as pessoas que assistem só novela, sem futebol, seria 20 menos X. Ou seja, das 20 pessoas que gostam de novela, tem algumas aqui, ó, nesse meio, que gostam de futebol, que é exatamente o X. Aliás, novela aqui é 16, né? Novela é 16. Deixa eu apagar aqui e botar 16. 16 gostam de assistir novelas. E 20 futebol. Então aqui seria 20 menos X. Certo? Então, gente, nenhuma pessoa ficou sem assistir nada, pelo que a questão nos disse aí. Né? Nenhuma pessoa, no grupo de 30 pessoas, 16 gostam de assistir novelas e 20 de assistir futebol. 1 pessoas desse grupo que gostam de assistir novelas, novela e futebol é. Então, para a gente saber isso aqui, a gente tem que somar. A gente somar tudo isso aqui tem que dar 30. Considerando que todas as pessoas falaram que assistem futebol ou novela. Então, se eu somar aqui, ó, 16 menos x mais o x mais o 20 menos x, isso aqui tem que dar exatamente 30. Então, se eu posso cancelar esse x com esse x aqui, né? 16 mais 20 dá 32. 16 mais 20 dá 36. 36 menos x igual a 30.
Se eu passar o 36 para lá, vai ficar menos x é igual a 30 menos 36. Então, menos x é igual a menos 36. Logo, menos 36 não, menos 6, né? Menos 6. Que é 30 menos 36, menos 6. Então, x é igual a 6. Questão de número 7. Em relação ao intervalo, gente, quando fala intervalo, essa questão aqui bugou algumas pessoas. Mas quando fala intervalo, quer dizer que todos os números aqui entre 5 e 2. Não é necessário ser somente os números inteiros. Que ele nem fala aqui, né? Intervalos inteiros nem nada. Ele quer a alternativa errada. A gente vai ver o que é que ele está falando aí. Ó. Na letra A, menos 5 pertence a A? Pertence, né? Menos 5 está fechado aqui, ó, tá vendo? Está fechado aqui. Então, realmente pertence. O item B, 0 pertence a A, 0 pertence a A. Se você for botando os números aqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Só que o 2 aqui não entra, né? Só até o 1, porque está aberto aqui no 2. Então, o 0 pertence a A. Ok, tá aí. Agora, quando ele fala aqui, os únicos reais que pertencem a A são menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Isso torna a alternativa falsa, errada, porque ele está dizendo aqui os únicos. Os únicos. Quando trata de reais, existem os outros números aí, ó. Por exemplo, entre 0 e 1, entre o inteiro 0, entre o número inteiro 0 e o número inteiro 1, existem infinitos números reais. Por exemplo, o 0,1, o 0,2, o 0, sei lá, 354, infinitos. Então, isso aqui torna a alternativa falsa. Essa alternativa falsa aqui, quando ele trata de reais, os únicos que existem aqui, não. Existem infinitos. É o intervalo aí que ele está dizendo. Então, as outras alternativas devem estar corretas. O conjunto, né? Repara aqui que ele está botando o conjunto, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Está contido em A? Sim, está contido. Está dentro de A. Justamente esse número aqui, ó. Os únicos inteiros, olha. Aí ele fala aqui, ó, inteiros. Ou seja, só os elementos presentes no conjunto dos números inteiros, que pertencem a são menos 5, menos 4. Corretíssimo, gente. Porque são inteiros. Inteiros são os números que não são quebrados, só são exatamente isso daí mesmo. Não tem outros, não. Só são isso daí. Tá correto aí, viu? Beleza? Questão 8. A fatura de um certo cartão de crédito cobra juros de 12% ao ano, ao mês, aliás, por atraso no pagamento. Se uma fatura é R$ 750 foi paga com um mês, só um mêsinho de atraso, o valor pago foi. Ele quer primeiro que você descubra quanto é 12% de 750. Então, para você calcular quanto é 12% de 750, né? Bora calcular que 12 vezes 7,5. Dividindo 75 para 10 aí. 5 vezes 2, 10. 0 vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 7 vezes 2, 14. 4 vai 1. 7 vezes 1, 7. E 1, 8. Então, 0. 0 vai 1, 9. R$ 90. Então, era 750. Aumentou 90,
né? Foi para quanto? 0, 4 vai 1, então foi para R$ 840. R$ 840. Um número X, botar bem que esse número X aqui, ó. Número X, somado, botar aqui somado, com sua metade. Metade de quem? Metade de X. É igual 56 menos 1/4 de X. Então, quanto é que vale X, gente? Se eu fizer aqui, ó, colocando esse zoom aqui embaixo para tirar o MMC, lembrando que na aula extra que a gente vai ter, a gente vai estudar MMC e fração, porque muitas questões chegam nesse MMC aqui. Então, fazendo direitinho aqui, né? Eu posso fazer assim, 2x mais x, né? Divide com o de baixo e multiplica com o de cima. Deixa eu botar tudo maiúsculo aqui, esse x que eu já venho botando ali, né? Então, isso aqui é igual. Tirando isso aqui dá 4. 4 vezes 56. 4 vezes 5 é 224. Menos x. Então, você pode até dividir esse 2 por esse 4 aqui, né? Dividindo aqui. Aqui vai ficar só 2. Então, vai ficar assim, ó. Passando esse 2 para cá, vai ficar assim, ó. 3x. Opa. Tá exatamente assim. 3x é igual a 224 menos x sobre 2. Eu passar esse 2 para lá multiplicando, vai ficar 6x é igual a 224 menos x. Eu passando esse menos x para o primeiro lado, ó, vai somar com 6x, vai ficar 7x, né? Vai ficar 7x igual a 224. Logo, o x, que a gente procura, é 224 dividido por 7. Então, x dá igual a 22 para 7 dá 3. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 7 é 21 para 22 dá 1. 14 para 7 dá 2. Então, dá exatamente 32. Questão 10. Paulo e André têm juntos R$ 2.500. Opa, o que o Paulo tem, mais o que o André tem, dá 2.500. Questão de sistema de equação simples. Sabe-se que um deles tem um quadruplo do valor do outro. Vou considerar que o Paulo tenha mais, né? O que o Paulo tem é 4 vezes o valor que o André tem. O que possui menos dinheiro tem quanto? Se eu pegar esse termo aqui, ó, e substituir no lugar do P da primeira, eu já encontro. Que iria ficar assim, 4A mais A é igual a 2.500. 5A é igual a 2.500. Logo, A é 2.500 dividido por 5, que dá 500, né? Que com certeza é o que tem menos, porque o que tiver mais vai ter 2.000, né? Para a soma dar 2.500. O Paulo vai ter 2.000. Então, dá justamente 500. Gente, foi um prazer, gente. Procure falar comigo aí, quem não participa das aulas, viu? Que a gente tem uma promoção bacana aí e tudo vai dar certo. Valeu, pessoal. Até a próxima.